Duas informações importantes sobre Memphis Depay, Corinthians e a renovação de contrato. A primeira delas, se o Corinthians não conseguir renovar o contrato de Memphis Depay até sexta-feira da semana que vem, o Memphis só poderá atuar pelo Timão assim que o clube regularizar a questão dos transfer bans. Só para lembrar que o Memphis tem contrato até 31 de julho. Se houver essa prorrogação do contrato durante o período de vigência desse atual vínculo, trata-se de uma prorrogação. Se não, se ficar, por exemplo, esse acordo para o dia seguinte, 1º de agosto, trata-se de um novo acordo. E aí o Corinthians não poderia registrar o Memphis Depay antes de pagar os 4 transfer bans. Nesse momento são 3, já vou te explicar sobre o pagamento de um deles. Então, essa renovação de contrato do Memphis Depay é super importante. A gente precisa entender quando é que isso vai acontecer. As tratativas ocorrem nesse momento. Segunda informação absolutamente relevante. O Corinthians já foi avisado pelo staff do Memphis de que se não houver a renovação do contrato, o Memphis entrará automaticamente na FIFA para cobrar os 45 milhões de reais de dívida que o Timão tem para com o atacante holandês. Esses 45 milhões foram acumulados nesse contrato de 2 anos e se referem a bônus não pagos por títulos, jogos, gols e assistências. E aqui vem uma parte importante. É natural que em no máximo 1 ano a FIFA condene o Corinthians ao pagamento. É líquido certo que essa condenação virá. E em vez de 45 milhões, com juros e correção, essas cifras podem superar com facilidade 50 milhões de reais. E o Corinthians teria de pagar no ato para se livrar de mais um transfer ban futuro. Se houver a renovação do contrato entre Corinthians e Memphis Depay, o Memphis já autorizou o Corinthians a parcelar esses 45 milhões de reais em até 3 anos, caso o Timão aceite oferecer 3 anos de contrato pro jogador holandês. Só para arrematar, importante contar que nessa sexta-feira o presidente Osmar Stabile conseguiu derrubar um dos 4 transfer bans contra o Timão. Ele pagou o mais barato deles, pouco mais de R$1 milhão à FIFA, por 3 multas impostas ao Corinthians por derrotas no tribunal da FIFA. Toda vez que você perde uma causa na FIFA, você tem uma multa. O Corinthians havia acumulado 3 multas e não fez esses pagamentos. Agora, com essa quitação pouco superior a R$1 milhão, o Corinthians deixa de ter 4 transfer bans contra si e tem 3. Restam na FIFA uma dívida com o Philadelphia Union de mais ou menos R$8 milhões pelo José Martinez e outros R$6 milhões com o Midland pelo Charles. A outra pendência que resultou em transfer ban é nacional. A Câmara Nacional de Resolução e Disputas cobra, desde sexta-feira passada, o pagamento da 3ª parcela de um grande acordo com a CNRD, a dívida de R$8 milhões. Essa talvez seja a mais grave, porque é possível que ainda que o Corinthians faça a quitação desses R$8 milhões e que ele não tenha autorização de imediato para voltar a registrar atletas. Você permaneceria com o Memphis? Renovaria com o holandês ou não? Já uso o espaço para comentário para opinar, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Olha só, muita notícia, tá? O Corinthians pagou um transfer ban nesta sexta-feira. Eu vou falar como que pagou, né? O Corinthians tem 4 transfer bans, pagou um, tinha 4, né? Pagou um, agora são 3, tá? O valor desse transfer ban é relacionado àquela multa imposta pela FIFA, no valor de $225 mil. Nós estamos falando de 1 milhão, né? 150 mil. O Corinthians pagou nessa sexta-feira, tá? O Corinthians tinha sido punido, né? Pelo não cumprimento de obrigações financeiras relacionadas lá aos outros transfer bans, né? Do Charles, do só craque, Charles, Thales Magno e José Martinez. Enfim, o Corinthians ainda segue, né, impedido de contratar, porque tem 3 transfer bans, né? Dos craques Charles, o José Martinez, e tem também, né, do Charles 6 milhões, né, de reais, do José Martinez estão falando de $1,5 milhão, né, quase 8 milhões, tem mais 8 milhões da CNRD, que aí não é FIFA, é CBF, né, da Câmara Nacional de Resolução e Disputas, né, de disputas, enfim, é o mecanismo que a CBF usa ali para intermediar as dívidas e negociações dos clubes, né. Enfim, o Corinthians continua, né, ainda com transfer ban sem poder contratar. Pelo menos já pagou. Pagou como? O Corinthians pegou $1,5 milhão que recebeu da Fatal hoje e pagou, né? Houve adiantamento da Fatal? Houve, de 6 milhões. Samir, e o dinheiro, 6 milhões? Pagou os atletas, tá? Vai entrando, vai pagando, vai entrando, vai pagando. É isso que está acontecendo. Então, sobrou até um troquinho, né? Foi $1,5 milhão da Fatal, pagou aí $1,150 mil. Então, com o dinheiro da Fatal, o Corinthians pagou aí
Transferban já tinha, né, pago os atletas, agora faltam 3. Enfim, é de onde vem a grana que eu estou mostrando aí para vocês, né, que eu apurei. Deixa o like, inscreva-se no canal e seguimos falando do Coringão. Olha só, tá rolando uma polêmica que o Osmar teria ou não teria prometido, né, para o pessoal da Safiel, ligado lá, e prometido que ia colocar eles em pauta lá no Core. O Osmar, segundo eu apurei com pessoas próximas ao Osmar, ele teria falado com o pessoal da Safiel, que ele não sabe como é que foi a reunião, né? Ia perguntar para o Core como é que foi a reunião com a Safiel, né? Enfim, o encontro que teve, e que poderia ajudar para colocar eles lá, enfim, bater um papo com eles lá e ver o que daria para fazer, tá? O Osmar alega que não, na verdade, ele quis ajudar, né? Quis ajudar, falando bem dos caras lá, enfim, aquela coisa toda. E aí me falaram o seguinte, tá? Me falaram que se perguntar pro Osmar, ele até... A pessoa que me disse falou, se você perguntar isso pro Osmar, ou alguém perguntar para ele numa entrevista, ele até confirma. Eu não sei, tá? Mas me falaram que o Osmar chegou pro pessoal da Safiel e falou o seguinte, se vocês trouxerem a grana da Arena, né? Não precisa trazer os 600 milhões, traz 500 milhões que a gente já quita a Arena. Se vocês trouxerem a grana da Arena, eu assino, tá? O documento aí da proposta não vinculante que foi apresentada por vocês. E o Osmar teria falado o seguinte, eu inclusive coloco meu cargo em risco, se tiver que tomar impeachment eu tomo, mas se vocês trouxerem a grana e a gente quitar a Arena, eu assino esse documento, tá? Enfim, eu não sei qual a vantagem ou não vantagem de cada lado, só estou contando a história. Aliás, o pessoal da Safiel tem um espaço aberto aqui, se quiser comentar também, tá bom? Aliás, nem, né, não estou falando pelo Osmar, né? Tô falando que eu apurei. E parece que o pessoal da Safiel disse o seguinte, mas a gente quer garantias, entendeu? A gente quer garantias para isso. Enfim, então a situação tá dessa forma, né? A gente, né, a gente vai aguardar para saber o que a Safiel vai se manifestar em relação a promessas ou não do Osmar, mas fica essa informação também deles, né, trazendo a grana, o Osmar assinar esse documento, que eu acho, né, bem interessante. A Arena poderia ser quitada, né, a Safiel teria o documento assinado, enfim. Vamos ver, vamos aguardar e esperar os lados a se pronunciarem, tá bom? Deixa o like, inscreva-se no canal e seguimos falando do Coringão. Olha só, o Corinthians alega que chegará nos próximos dias 2 propostas pelo André. O Corinthians também alega nos bastidores que está chovendo sondagens pelo André a cada dia. O Corinthians não confirma para mim que o Crystal Palace esteve na Neoquímica Arena ontem para acompanhar o jogo do André. Se teve, era até bom que tivesse, né? Porque o André fez um partidaço, né? Pelo menos no primeiro tempo, como muitos também tiveram ali um grande desempenho. Bidon, Zacaria, Caio César, enfim. O Corinthians nega que tenha recebido ali o Crystal Palace, tá? Pelo que eu apurei, Marcelo Paes não falou com ninguém do Crystal Palace, o Osmar também não, e eu ouvi de uma fonte importante do Corinthians o seguinte, só se eles ficaram bem escondidinhos, tá? O Corinthians alega que tem hoje uma proposta não, né? Uma ameaça de proposta da Juventus, em questão de valores, tá? E o Corinthians também tem uma sondagem de um outro clube que ofereceu, disse, né, que vai fazer uma proposta, e esse clube, né, tem clubes da Espanha, da Itália e da Inglaterra, tá? Então o Corinthians deve receber nos próximos dias 2 propostas pelo André. Uma da Juventus e esse outro clube misterioso. Pode ser outro clube da Itália, ou da Espanha, ou da Inglaterra, tá? Enfim, e ainda teve na Turquia, né, a imprensa noticiando que o Fenerbahçe também pensa em fazer uma proposta. Então a expectativa do Corinthians é iniciar a próxima semana já com 2 propostas pelo André, tá? O Corinthians quer 20 milhões de euros. O Corinthians quer 20 milhões de euros pelo André. É isso, 2 propostas chegarão na próxima semana, diz o Corinthians, vamos aguardar. Deixa o like, inscreva-se no canal e seguimos falando do Coringão. O Corinthians está tentando se reunir hoje ainda com o staff do Memphis Depay, nesta sexta-feira. E se a reunião não acontecer hoje, vai acontecer no mais tardar na segunda.
houve uma conversa entre o Corinthians e o staff do Memphis para que essa reunião acontecesse ou hoje ou na segunda-feira, tá? Então, hoje ainda poderemos ter novidades, então fique ligado aí no Café da Fiel às 19h10, que eu entro ao vivo, vou entrar mais cedo, tá? 19h10, Café da Fiel. Fique ligado, ou então vai ficar para segunda-feira, tá? Conversei com uma fonte importante no Corinthians que ela me disse o seguinte: o Corinthians fez a proposta para o Memphis fez uma contraproposta, né? E o Corinthians recusou, tá? O Corinthians recusou a proposta de 3 anos de renovação do Memphis. Agora, cabe, né, nessa nova reunião, o Corinthians apresentar outros números, né, um tempo de contrato, o Corinthians aceita no máximo 2 anos, o Memphis apresentar uma outra solução para ver se fecha, tá? Mas o Corinthians, né, como o Memphis já recusou propostas do Corinthians, eu acho que se a gente for analisar, o Memphis recusou 2 e o Corinthians recusou 2 contrapropostas. Então, não sei como é que vai terminar essa história, acho que ninguém sabe, nós vamos ter que esperar a reunião de hoje, ou se não acontecer hoje, na segunda-feira, tá bom? Então, vai ser a última reunião, tá? Se acontecer hoje, é a última reunião. Se acontecer na segunda-feira, a última reunião. E o Corinthians promete uma nota oficial, ou para anunciar a renovação, ou para anunciar que as negociações estão fechadas, estão encerradas e agradecer os serviços prestados de Memphis Depay. Uma das duas coisas deve acontecer na próxima semana. Na próxima semana acaba a novela, até porque na próxima semana também vence o contrato, né, de Memphis Depay no Corinthians, tá certo? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.